563 comentários. E a maioria deles me xingando. Esses dias eu contei uma história que aconteceu com meu filho autista de 4 anos, o Dante, e recebi 563 comentários numa rede social. A grande maioria deles me julgando, destilando ódio, muita falta de informação sobre o que é o autismo e como a gente educa e cuida de pessoas neurodivergentes. Para contextualizar vocês da história, o que aconteceu foi o seguinte: meu filho, de 4 anos, estava em um brinquedo, um circuito de pneus para pular mesmo. E aí estavam acontecendo algumas coisas. Primeiro, ele estava com muita dificuldade em esperar, em conter os próprios impulsos. Quando a outra criança pulava no pneu da frente, ele logo pulava junto. Ele não conseguia entender que precisava esperar o pneu ficar vago para então pular. Em um momento, a gente percebeu que ele também estava seguindo uma amiguinha. Uma amiguinha da idade dele, da escola dele, com quem ele conhece, brinca muito bem. Mas naquele momento em que ele não sabia muito bem o que era para fazer naquele ambiente, ele procurou nela, que era uma segurança, uma informação. Para ele, ela pareceu que estava sabendo muito bem o que estava fazendo e ele foi atrás. Então ele começou a imitá-la, o que a gente chama no autismo de comportamento espelho. Um ponto importante: eu sou a Thaís, mãe atípica do Bey do Dante, socióloga, pesquisadora de educação e orientadora parental. E aqui no Instituto Solana, a gente fala de autismo e do tratamento com canabidiol, para que mais famílias possam realmente alcançar a qualidade de vida. Agora, voltando para a história, eu já tinha identificado essas duas dificuldades do Dante, estava ali do lado, ajudando, orientando e vendo como ele se saía naquelas situações. Muitos dos comentários que eu recebi perguntavam: por que você não estava do lado? Por que você não interviu antes? Mas eu estava lá, do lado, orientando, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender, observar, saber o quando ele realmente está conseguindo assimilar do que a gente está falando. Mas o problema é que nessa situação nem deu tempo de eu agir. Em um determinado momento, essa amiguinha que ele estava brincando falou para ele que ela não queria que ele fosse atrás dele. A princípio, ele não entendeu, mas ela logo sinalizou para mim. Eu parei ele, chamei, expliquei, ele entendeu e foi brincar do outro lado. E eu tô dizendo isso só para contextualizar que, com um pouquinho de paciência, ele consegue entender. Mas óbvio, como muitos autistas, ele vai repetir um comportamento aparentemente ruim, mas ele precisa ser orientado o tempo todo, novamente, até aprender o que realmente seria o comportamento correto. Ah, mas toda criança precisa falar várias vezes. Tá, então comparando, uma criança atípica, você vai falar em torno de 10 vezes. Provavelmente a gente vai ter que falar com uma criança atípica pelo menos umas 50 vezes. E mesmo assim a gente precisa avaliar o quanto ela está assimilando daquilo que a gente está falando. E óbvio, isso não dá o direito do autista fazer o que quer. A gente tem que estar sempre perto para orientar. Mas nem sempre é possível impedir todos os comportamentos o tempo todo. Continuando a história, chegou uma menina bem maior na brincadeira. Ela devia ter ali entre uns 9 e uns 12 anos. E ela entrou pulando em um pneu que estava vazio, mas, por sorte, ela entrou justamente no pneu da frente do que o Dante estava atrás, fazendo uma contagem e se preparando para pular. Ela subiu, ele pulou atrás. Ela pulou no da frente, ele pulou atrás de novo. E antes que eu conseguisse chegar para intervir, para falar alguma coisa, ela deu um grito com ele, alguma coisa tipo: sai daqui, garoto. As outras crianças em volta assustaram, mas o Dante em si nem percebeu que era com ele, porque ela falou da altura dela e ele estava quase no joelho dela. Então, para ele passou despercebido o grito. Mas eu já estava a caminho e cheguei logo perguntando para ela. Eu falei: tudo bem? E o que está acontecendo? E ela, praticamente no mesmo tom: seu filho não para de me seguir, eu não quero brincar com ele. Eu confesso que na hora eu engoli seco, assustei, porque na real eu tava com ele, era um brinquedo coletivo e ele não tava seguindo ela, ele tava espelhando um comportamento. Inclusive, eu acho que o uso da palavra seguindo foi uma das coisas que deu mais confusão nos comentários na outra rede social. Mas na hora eu assustei com a reação meio imediata de exclusão dela e simplesmente tirei ele de perto. E quando eu falo exclusão, por favor, gente, eu tô falando de uma reação imediata, de uma rejeição que ela teve ao comportamento dele. Só que esse comportamento é uma característica do autismo. Muita gente veio também nos comentários falar que a reação dela não foi pelo transtorno, que as crianças são assim mesmo. Mas quando eu falo exclusão, não é tipo: nossa, ela viu que ele era autista e excluiu de propósito pela deficiência dele, de uma forma preconceituosa. Ela reagiu de uma forma excludente imediata, reativa mesmo, a um comportamento que é uma característica do autismo.
mostrando mais uma ideia de que quem tem um comportamento fora do padrão esperado não pode estar no mesmo ambiente. E isso tem muito mais relação com a estrutura social que a gente vive do que só com o preconceito em si. O meu filho tem um suporte considerado até baixo, tem poucos comportamentos desse tipo. Mas para uma criança de suporte maior, isso pode significar uma exclusão total. Não foi nenhuma, nem duas vezes que eu ouvi de mães aqui falando que seus filhos chegam no parquinho e todas as outras crianças vão embora, como se o autismo fosse contagioso. E, gente, isso é exclusão sim. É só a gente pegar outros grupos e fazer uma comparação simples do que é preconceito. Infelizmente, ainda acontecem exclusões e elas são inadmissíveis, inclusive por lei. Mas na hora que aconteceu, eu não reagi. Eu peguei o Dante e a gente foi para o outro lado do parquinho. E não, como disse uma outra moça, pelo amor de Deus, eu não queria nenhum tipo de reação contra a menina, nem nada disso. Eu só acho que a gente pode sim educar as crianças típicas sobre o que é o autismo. Mas aí vem a parte fofinha, que eu nem vi e só soube depois. A amiguinha do Dante, com quem ele estava brincando antes, da mesma idade, que é da mesma escola e está super acostumada a lidar com a diversidade, foi tirar satisfação com a menina mais velha. Que ela chegou nele e falou assim: você não pode falar assim com meu amigo, ele é especial. Por mais que a gente não use mais esse termo especial, eu achei muito bonitinho e muito genuíno da parte dela defender um amigo e entender sim, né? Para tantas pessoas que acham que não dá para a criança entender, a criança entende sim que existem algumas crianças que precisam de um tratamento um pouco diferente. Isso a mãe dela foi, na maior paz e didática do mundo, foi explicar para essa menina mais velha o que é aquele cordão pendurado no pescoço do Dante, muito parecido com esse aqui. O que ele significa? Que o Dante é uma criança autista, que ele pode ter alguma dificuldade para entender o que ela está dizendo ou para entender algum comando da brincadeira. E que nesse tipo de situação ela pode pedir ajuda de um adulto que estiver por perto. Não é difícil para uma criança compreender e muito menos colocar em prática. Até aí tudo ok. Eu realmente fiquei muito emocionada com a atitude da pequena e da mãe, que demonstrou dar uma educação maravilhosa para ela, né? E realmente a gente fica preocupado porque muitas vezes as crianças que estão convivendo não sabem, não identificam o cordão, não sabem como reagir, não entendem em que momento pedir ajuda. Mas isso é super possível. Quando a criança entende isso e sabe, a abordagem é muito mais fácil, muito mais saudável para todo mundo. E aí eu tive a brilhante ideia de fazer um post sobre isso, pedindo encarecidamente para os pais de criança típica para ensinarem o básico sobre as crianças atípicas. Na minha cabeça isso não teria nenhuma dificuldade, não ia gerar nenhum burburinho. Era o básico, ensinar para uma criança, principalmente mais velha, que ela já consegue identificar o cordão, que ela consegue entender que aquela outra criança tem algumas necessidades específicas, que ela pode falar mais devagar, que ela pode pedir ajuda de um adulto. Em momento nenhum, eu disse que a menina é obrigada a aceitar qualquer comportamento inadequado, muito menos que ela é obrigada a brincar com meu filho. Mas também foi isso que, infelizmente, muitos pais típicos entenderam e começaram a me atacar enlouquecidamente. Entre os comentários, tinham dezenas de coisas meio absurdas como: você não pode normalizar um homem seguir uma mulher. Imagina só quando ele tiver 18 anos. Só porque ele é autista pode fazer qualquer coisa. Por que eu tenho que explicar o que é o cordão, se você não explica para ele que ele tem que obedecer? Gente, eu confesso que se a gente estivesse falando de crianças típicas, de idades semelhantes, eu poderia concordar até com alguma parte ali dos pais. Se tem uma coisa que eu defendo muito, é que sim, toda criança precisa de regras e limites, principalmente as crianças com diagnóstico, autismo, TDAH, TOD, só que a colocação desses limites não é tão simples quanto parece e é muito diferente de como a gente faz com as crianças típicas. Mas eu realmente acredito que a maioria das pessoas não faz por mal, faz por falta de informação. E isso me mostra que o nosso trabalho de educação sobre autismo, sobre a terapia canabinoide, de orientação para os pais, é muito importante. Por isso, ao invés de gastar a minha saúde mental respondendo os comentários um por um, eu trouxe alguns comentários mais importantes aqui para a gente conversar. E o primeiro ponto é justamente sobre esses tais limites. Como eu disse antes, se você precisa ensinar algo para uma criança típica, vai ter que dizer isso para ela várias vezes até ela assimilar. Afinal, é uma criança. Mas no caso das crianças atípicas,
Isso complica justamente porque uma das características básicas do autismo e também muitas vezes do TDAH é o que a gente considera como os comportamentos inadequados. O comportamento de uma pessoa autista, principalmente sem as intervenções necessárias, normalmente é focado nas próprias necessidades, sejam sensoriais, onde eles colocam a mão onde não pode para saciar a curiosidade, ou se negam a pisar na grama porque ela incomoda, por exemplo. Em situações sociais, é muito difícil que eles entendam que precisam se comportar de acordo com o que outras pessoas querem. Eles fazem o que sentem vontade, normalmente sem a intenção de se prejudicar ou de prejudicar o outro, mas muitas vezes sem conseguir medir essa consequência também. Ensinar esses limites, principalmente os sociais, para um autista é um desafio gigantesco, porque definitivamente não é só falar. A gente precisa falar, tentar, explicar a consequência, desenhar, dar exemplo, mostrar em livro, mostrar em filmes, de muitas formas, até que ele realmente consiga assimilar. Mas a gente precisa também mostrar qual é o comportamento correto, ou qual é o comportamento esperado dele naquela situação. E repetir esse processo centenas e centenas de vezes. Inclusive, é isso que é feito dentro dos consultórios. Se eles vão aprender ou não, não é uma promessa. Depende do nível de comprometimento, do desenvolvimento da cognição, do funcionamento do cérebro desse autista. Mas a gente sabe que nenhum vai ser idêntico ao outro, que cada autista vai ter o seu processo de aprender e que isso pode levar anos. Mas sim, com paciência e dedicação, eles aprendem muita coisa. Muitas vezes aprendem tudo o que é preciso. O Dante está na fila das terapias do SUS há 2 anos, mas a gente não está só esperando enquanto isso. Ele faz acompanhamento com a psicopedagoga na escola, faz práticas terapêuticas 4 horas por semana e toda a nossa rotina é adaptada para aplicar as técnicas e exercícios terapêuticos o tempo todo com ele. Ele faz terapia até no banho, tadinho. Tudo para aprender esses tais limites que os pais atípicos acham que é só falar. Um outro comentário que chamou muito minha atenção foi esse aqui. Não precisa brincar com quem não quer brincar com você. Ele acha que precisa brincar com todo mundo, mesmo que não queiram ele. Tadinho. Moça, eu também me preocupo muito com isso. O que acontece é que o Dante e muitos outros autistas, quando tem interesse por criança e por pessoas, não faz distinção de quem pode ou quem não pode, com quem ele precisa ou não precisa brincar, de quem está sendo legal e de quem está sendo maldoso com ele. E sim, na cabeça dele, criança é para brincar, não tem distinção. Ele vai tentar brincar com todo mundo. É isso que muitas pessoas chamam de inocência no autismo, que é uma dificuldade cognitiva mesmo de identificar que as pessoas estão mentindo, ou se estão falando a verdade, se estão tentando fazer mal ou bem para ele. Ele parte do princípio de que tudo é verdade, de que todo mundo é legal, e isso também precisa ser treinado em terapia para que ele possa principalmente se proteger de qualquer situação. Mas é um trabalho de formiguinha. Inclusive, as estatísticas confirmam. As mulheres autistas têm 88% mais chance de se envolver em relacionamento abusivo. Principalmente por isso, porque elas não conseguem reconhecer o abuso. Outro dia, num post que eu fiz sobre amizade também, choveu o autista adulto contando o quanto já foi sacaneado por quem eles achavam que era amigo. Então, meu amigo típico, se você vê um autista em perigo ou sendo enganado, não custa nada ajudar. Olha isso aqui. São crianças. Lógico que tem que explicar, mas como são crianças, isso não vai mudar a reação. Na verdade, a criança tratará a criança com autismo como trata as outras. A conscientização tem que ser aos poucos, mas aos 4 anos a criança não vai ter maturidade de pensar: ele tem autismo, então eu tenho que ser mais tolerante. Não mesmo? Então me explica como que a amiguinha dele, de 4 anos, que convive com ele, aprende sobre inclusão na escola e em casa, teve o discernimento de falar para outra menina não falar com ele daquela forma por conta da deficiência. As crianças têm capacidade sim, da mesma forma que cobram tanto que o meu que é atípico tem que aprender, e a gente ensina todas as vezes, mesmo que o comportamento inadequado reapareça, a gente continua ensinando. A gente também acredita que você é capaz de ensinar o seu filho. A gente acredita que a sua criança também é plenamente capaz de aprender sobre inclusão, se você ensinar com carinho e principalmente com exemplo. Esse é maravilhoso. Do jeito que alguns de vocês falam dos filhos autistas, parece que se a criança ouvir um não, ela vai explodir. Na verdade, vai mesmo. Você já viu uma criança autista em crise? É realmente uma explosão. O que muitos julgam como birra, na verdade, é um sistema nervoso totalmente colapsado. Sabe aquela metáfora do copo, que às vezes a gente atura uma coisa que incomoda 2, 3, 4 vezes até que o nosso copinho da paciência enche, transborda, e a gente acaba explodindo e dando um fim naquela situação?
No caso do autismo, todos os estímulos do dia, todas as conversas, todas as interações vão enchendo esse copinho. E esse copinho enche muito mais rápido do que em uma pessoa típica. E quando ele transborda, vem a crise. Então não é que eles não podem ouvir um não, que eles explodem. Mas eles explodem por vários motivos acumulados que a gente não consegue às vezes enxergar. Às vezes o não é a gota que faltava. Aí parece realmente que eles estão fazendo tempestade em copo d'água. Mas não é um colapso geral, muito mais intenso. Eles podem ouvir o não, mas eles precisam ser treinados isso incansavelmente. E precisam também de um ambiente acolhedor, de pessoas empáticas que tentem não encher esse copinho ou ajudá-lo a fazer parar de vazar. Explicando para os literais, a gente precisa de uma sociedade disposta a reduzir os estímulos e agir com empatia, e principalmente a não julgar e acolher situações de crise. E não, isso não é pedir demais, é o mínimo de dignidade para quem vive com transtorno. Aí tem uma moça que falou assim: que tal você explicar para o Dante que não é porque ele usa o cordão de autismo que ele pode ficar na cola dos outros sem ser chamado? Minha senhora, você é uma mulher adulta, provavelmente típica, que já viu sobre autismo na TV, na internet, com certeza viu várias informações de conscientização agora, dia 2 de abril, e mesmo assim não consegue entender que as crianças autistas precisam de muita terapia para aprender alguma coisa. Mesmo assim, a senhora não consegue entender para que serve o cordão de identificação. A gente sempre tenta explicar tudo para ele, mas a senhora é um exemplo de que às vezes, mesmo com muita explicação, ainda tem gente que não consegue entender alguma coisa. Outro comentário é: sabe, querida, tem muito menino ruim, as meninas já ficam na defensiva. Se falar que é autista, outra criança entende e melhora a tratativa? Tô perguntando com carinho. Me corta o coração saber que o autista que é tão puro sofre rejeição. Essa história da pureza também é uma coisa que tem muito a ver com o que a gente falou de inocência, mas isso não significa que os autistas sejam anjos ou as pessoas mais boazinhas do mundo, tá? Isso também é um estereótipo que a gente tem que conversar. Ela perguntou na melhor das intenções para entender se realmente muda alguma coisa, e muda. Claro que se a gente só falar que é autista, não vai fazer diferença, mas se a gente explicar para as crianças direitinho como tratar, em que momentos pedir ajuda, faz muita diferença. Melhora muito a socialização e diminui bastante os conflitos entre eles. E o tempo todo o post era sobre isso. Inclusive a amiguinha do Dante, que tem 4 anos e foi defender ele, é a prova de que isso funciona. É preciso um pouquinho de dedicação da família e da escola, mas eles aprendem muito rápido. Um outro comentário fala assim: o mundo não vai girar ao redor de um autista. Ele tem que ser preparado para viver nesse mundo. Ele tem que ser educado com limites e aprender a ser resiliente. Quanto mais velho ele for, menos tolerância ele vai receber. Esse é o mundo. E esse comentário me deixou especialmente triste, porque realmente é essa a expectativa que a gente tem? Menos empatia? Que mundo horrível, né? Essa história de desenvolver resiliência é muito perigosa, porque quando a gente fala de uma formação cerebral diferente, significa que essa capacidade de desenvolver resiliência ia ser diferente para eles. E pode até funcionar para alguns, mas a maioria, justamente porque as pessoas estão sem a menor capacidade de empatia, não conseguem. E é comum a gente ouvir autistas adultos se dizendo sozinhos, excluídos, sem conseguir emprego ou relações afetivas e mesmo de amizade. O fato é que receber menos empatia faz com que os níveis de desistência da vida entre os autistas adultos sejam tão altos. As pesquisas mostram que 60% deles já pensaram nisso. Mas essa história de hater também deu para tirar alguma coisa boa. A gente usa, obviamente, a informação que precisa ser passada para essas pessoas para vir aqui e trazer conteúdo para vocês, para que a gente possa realmente orientar, informar as pessoas sobre autismo, sobre como funciona e como é que a gente dá limite para autista, que não é tão simples assim. Mas existe uma parte muito especial, muito importante nesse processo, que foi receber o apoio e o carinho de algumas pessoas. Olhem nesse comentário, inclusive, a resposta fofa embaixo. Assim como ela, outras pessoas, principalmente autistas adultos, mães de autistas, profissionais que trabalham com o espectro de alguma forma, apareceram com respostas fofas, empáticas, e a gente vai falar sobre isso também. Inclusive, estamos pensando em alguns conteúdos especiais para o Insta respondendo esses e mais comentários, e criando um movimento de apoio entre mães atípicas. Se você é mãe e se sente sozinha num mundo cheio de pessoas que pensam como essas dos comentários, vem com a gente construir um lugar seguro, um espaço legal para a gente se cuidar. E aí, para finalizar, eu queria deixar uma pergunta para os pais de crianças típicas. Meu filho faz horas e horas de terapia para aprender como agir melhor com o seu filho e ser um bom amigo. O que o seu filho típico está fazendo para incluir o meu na brincadeira?